Olá, meu nome é Márcio, somos alunos da UAB 4, no Polo de Itapetininga, pela Universidade de Brasília. Meu nome é Nazaré. Esse projeto é para a matéria de Biologia Molecular. Nosso professor é Fernando Fortes e a tutora é Ela Lúcia. Olá, meu nome é Jucimara. Esse ambiente para a gente foi cedido pela diretora Nildes, vice-diretora Nildes. É a Escola Estadual Seu Gomes. Estamos agora aqui no Laboratório de Ciências da escola e hoje é a escola aberta, a escola da família. Falando um pouquinho das células e da história do DNA. Aqui temos duas células, essa é a célula vegetal, com todas as suas organelas, e aqui temos uma célula animal. No centro dessas células temos o núcleo, e é nessa parte que se encontra o DNA. A origem da história do DNA começou em 1953, através do biólogo Watson e pelo físico Crick. Eles descobriram que propuseram o modelo da dupla hélice do DNA, que a duplicação acontece pela formação de uma cadeia complementar a partir da separação de duas fitas. No ano de 1869, não se sabia muito sobre células, até que um grupo de bioquímicos começaram a pesquisar. Entre eles destacou o alemão John Friedrich Mescher, que conduziu uma análise de núcleo de células, que vinham dos glóbulos brancos. Os estudos eram feitos com pus de feridas, pois nesse material as células contêm um núcleo maior, se tornando mais fácil de ser isolado. Foi quando notaram a presença de algo ácido e desconhecido. O tal material ácido tinha muito fósforo e nitrogênio, e pobre em enxofre. Na época, Mescher chamou uma substância de nucleia. Em 1889, Richard Altman comprovou que a tal nucleia era sim um ácido, e lhe deu o nome de ácido nucleico. Por muito tempo, a ciência ficou sem saber a grande importância que havia nessa parte do núcleo. Naquela época, embora já se soubesse que os genes estão nos cromossomos, se verificou que essa substância estava presente em todos os núcleos celulares. E que haviam dois tipos de ácidos presentes, uma ribose e uma desoxirribose, que formavam o DNA e o RNA. Ótimo. Esse material aqui didático, ele representa o DNA, uma estrutura do DNA. O verde aqui seria a guanina, o amarelo a citosina, o azul a adenina e esse laranja a timina. Aqui nós temos a dupla hélice e aqui o fosfato e a desoxirribose. Aqui, como nós temos, se fosse uma desoxirribose, é um DNA. Se nós tivéssemos uma ribose com apenas uma fita, seria um RNA. É importante lembrar que, para que ocorram as ligações das moléculas, a timina sempre se ligará com a adenina e a guanina sempre se ligará com a citosina. Segundo a relação de Chargaff, a quantidade das bases nitrogenadas, elas vão sempre ter a mesma proporção. Por exemplo, 50% de timina sempre vai ter 50% de adenina, e 50% de guanina sempre vai ter 50% de citosina. O ribonucleico DNA, ele é um composto orgânico que possui moléculas que têm informações genéticas e coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. Mais do que a parte genética, o DNA é responsável por carregar as informações necessárias para a produção de proteínas, que formam todos os seres. O DNA age orientando as células na produção de proteínas, e essas proteínas têm várias funções dentro do organismo. As proteínas transportam e carregam substâncias e oxigenam o sangue, além de conter anticorpos. A gente vai extrair a proteína do leite. Sendo a proteína uma parte importante produzida pelo DNA, acho legal a gente poder mostrar essa separação da proteína. A Nazaré vai apresentar os materiais usados.
Nós vamos usar aproximadamente, aqui nesse NMR, eu tenho 300 ml de leite. E vou usar também 100 ml de vinagre. Vou usar um becker e um bastão de vidro para misturar o leite com o vinagre. Só que primeiro eu vou ter que aquecer o leite. Então eu vou aquecer ele aproximadamente 45 segundos no micro-ondas. Seja aqui. Agora é só misturar, né? Agora eu vou misturar aqui então o vinagre, aqui no becker, com o leite. O leite tem que estar morno. É legal mexer com bastante vidro até para coagular melhor, para não ficar com muitas partículas unidas, né? O nome da proteína do leite é caseína. Então essa separação que a gente vai fazer é a separação da caseína do soro do leite. Bem dentro. Depois de algum tempo, a gente esperou separar. Deixa eu filmar aqui para a parte de cima é o soro e a parte de baixo já é a proteína do leite separada. É uma forma da gente enxergar as proteínas. A Nazaré vai coar. A caseína do leite, quando coagula, através da redução do pH, ela é chamada de paracaseína. O ponto isoelétrico da caseína é 4,6, é o pH em que se precipita, coagula, se tornando insolúvel em água. Ó, pessoal, então esse material aqui, já separado, é a caseína. Aqui sobrou o soro do leite, 80% do leite é caseína. Ó, então assim que são feitos queijos derivados do leite, e esse material também, depois de tratado, ele pode ser utilizado na fabricação de plásticos também. Então aqui temos o soro do leite, a parte líquida do leite, e essa parte sólida é a caseína. Interessante que ela fica bem firminha, parece um plástico mesmo, uma cola. Proteína do leite. Então, pessoal, para finalizar, a gente vai apresentar a vice-diretora Nildes, que abriu para a gente o espaço, incentivando a licenciatura em biologia, né? Esse laboratório maravilhoso, cheio de coisas, né? E se não fosse ela, a gente não conseguiria esse vídeo legal, né? Então, eu acho que é muito importante a gente abrir as portas da escola para poder ajudar os alunos, né? Porque assim eu acho que a gente está incentivando, né, vocês já que estão se formando a ver o ritmo das coisas na escola, e eu acho que isso valeu, é muito importante. Eu acho que... Aqui tem um terrário, a parte de matemática, torre de Hanoi, jogo matemático. É um laboratório completo. Se todas as escolas tivessem um ambiente como esse, com certeza a nossa educação seria diferenciada. Porque é uma escola de período integral, por isso que ela tem esse privilégio. Todo o material didático. Aqui, ó. Parte ali de astronomia. Ótimo, Jana. Então é isso. Tchau. Muito obrigado.